Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que Deus nos ilumine, que a palavra que o Senhor colocou hoje, para que possamos meditar nela, ela traga uma graça, uma paz que faça diferença na sua vida, irmãos. Que faça diferença na sua vida. A palavra do Senhor está no livro de Jeremias, capítulo 32, do versículo 36 ao versículo 42. Então, na palavra do Senhor, vem uma promessa, promessa de esperança. É assim que tem o título, promessa de esperança. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e para o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor. Assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Eu precisava ouvir esta palavra hoje. Eu precisava ouvir esta confirmação que Deus, Ele já está agindo de uma forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Deus, Ele cuida verdadeiramente dos seus. Verdadeiramente o Senhor cuida. Olhe que aqui o Senhor explicou que precisou trazer aquele grande mal. Mas Ele diz que assim como Ele, só um momento. Sim, no 42 ele diz, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Então eu louvo a Deus por isso. Jeremias, o profeta do Senhor, que tanto se lamentou. Jeremias foi muito incompreendido. Ele foi preso por diversas vezes, porque ele chamava o povo ao arrependimento de pecado, para que aquele povo que estava sofrendo ali, distante de Deus, tivesse uma vida plena, boa, maravilhosa com Deus. E quanto mais ele chamava, as pessoas não davam a menor importância àquilo que o profeta falava. E aí sobreveio um grande mal sobre a nação, sobre aquele povo de Deus. Sobreveio sofrimento, espada, fome e peste. E ali as pessoas estavam, aí eles viram que Jeremias tinha falado a verdade. Quando eles viram ocorrer mesmo, acontecer aquilo que Deus estava dizendo, arrependam-se, voltem-se para mim. Quantas vezes Jeremias disse isso e quantas vezes foi preso, porque ele dizia, voltem-se para mim, porque senão haverá um grande mal sobre a terra.
O rei achava que a solução era calar a boca do profeta. Então mandava prender o profeta. Quando soltava o profeta dizia a mesma coisa. Porque era isso que Deus avisava para ele. Sem arrependimento, sem mudança de comportamento, com certeza não tem a graça de Deus. Então, o que Deus quer? Ele queria trazer aquele povo do caminho que eles estavam seguindo para a morte eterna, trazê-los para a vida, através de uma reconciliação com Deus. Irmãos, há necessidade de reconciliação com Deus. Nós devemos nos consertar diante de Deus. Nos apresentar diante de Deus com oração de arrependimento, tendo consciência que nós estávamos errados, nós estávamos afastados de Deus. Deus não se afastou de ninguém, não. Fomos nós que nos afastamos dele. Fomos nós que começamos a negá-lo. Não se podia mais falar com liberdade sobre Deus para não ser ridicularizado. As pessoas que confessavam o temor a Deus é temer de andar longe de Deus, de se apartar da graça de Deus. Mas quando se falava isso, era ignorado na maioria das vezes. Muitos crentes eram crentes 007. Ele só era crente na igreja. Mas quando ele chegava no trabalho, para não ser ridicularizado, o que ele fazia? Escondia a sua fé. No lugar dele, aquela luz que estava nele, ele colocar ela na parte mais alta do seu trabalho e colocar Deus na frente, independente do que se pensasse dele. Quantas vezes, meus irmãos, eu fui ridicularizada no meu trabalho por proferir a minha fé em Deus, por colocá-lo acima de mim e de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Mas nós devemos ter a ousadia que vem do Espírito Santo de confessar que nós reconhecemos que nós não viemos do pó. Porque se houve essa explosão, quem foi que explodiu? A explosão é uma reação. Ou seja, houve uma ação. Então, tudo como Deus nos fez, se Deus, no momento que estava formando o mundo, se ele explodiu, pode ter explodido. Eu não sei como Deus fez. Deus fez. Foi ele quem fez. Então, até os cientistas reconhecem isso. A grande explosão que houve foi uma reação. Então, essa explosão foi uma reação. Houve uma ação que trouxe a reação da explosão. E nessa explosão, Deus forma tudo, todo céu, terra, mar e tudo que há neles, com uma perfeição que não poderia jamais ter sido feita por mão de homem. Por quê? Porque se nós fôssemos resultado de uma explosão, nós teríamos um olho aqui e o outro lá no pé. Nós teríamos uma parte com cabelo aqui, um pedacinho, e os pés com pelo também. Uma explosão é uma explosão. Mas depois da explosão, que já foi a criação de tudo, Deus fez. Ele que fez. Então nós surgimos de uma forma perfeita. Ele nos formou. Ele formou Adão da própria terra. Por isso que nós somos pó e voltamos para o pó. Ele nos formou e soprou o seu espírito nas narinas de Adão. E aí houve vida. Ele não fez uma estátua de terra e pronto. Ele não fez algo que não tem sentido. Ele derramou o espírito dele, ele soprou o fôlego de vida em Adão. E isso jamais seria de uma explosão. Então ele nos formou. Ele está no controle de nossas vidas. Nós temos o nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor que nós devemos a Ele toda honra, toda glória, toda gratidão. E hoje meu espírito está muito grato ao Senhor pela sua palavra, porque o Senhor colocou aqui promessa
de esperança. Então, irmãos, não tenham dúvida. Estamos já no final, na reta final da aprovação. Vamos ser aprovados por Deus. Vamos glorificá-lo. Vamos passar pela prova dando glórias ao nosso Deus Altíssimo. Façamos isso, irmãos. E seremos extremamente gratos a Deus pelo que Ele está fazendo e pelo que o Senhor há de fazer por nós. Grandes coisas estão por vir, irmãos. Grandes coisas vão acontecer. Grandes testemunhos nós vamos ouvir de toda essa pandemia, de tudo isso que aconteceu. Porque Deus, assim como Ele permitiu esse mal para nos ensinar e por amor, Ele nos permitiu esse mal e estava conosco na dor, cuidando, dando escape, resolvendo, tratando, dando o discernimento àquele que estava cego. Agora Ele diz, Ele promete que vai nos trazer o bem, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a palavra, irmãos. Recebam, alegrem-se no Senhor, andem no caminho dele, não vacilem. Quando estiver tudo bem, não esqueçam que Deus está no controle de nossas vidas. É melhor obedecer do que sacrificar. Vamos andar em obediência e seremos abençoados por Deus. Amém, irmãos? Amém.